Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, na paz de Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP. Hoje prosseguimos com o capítulo 5 da carta aos Gálatas, na quarta semana já, nesse quinto capítulo, né? Então, hoje a gente vai iniciar a segunda parte, né, desse capítulo. A gente considera como uma segunda perícope, né? Então, a gente vai ler toda essa segunda parte, depois a gente volta nos detalhes, né? Então, é a tradução da Bíblia de Jerusalém, e leva esse subtítulo, Exortações Éticas, a verdadeira liberdade dos fiéis, liberdade e caridade. A carta toda ele fala da questão da liberdade, né? Mas aqui ele vai relacionar muito com a questão da caridade, como está aí no título, né? Então, vamos ler. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem inspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, essa é a segunda parte, vai até o versículo 26, né? E aí encerra o capítulo 5, né? Mas com certeza a gente não termina hoje, não, esse capítulo 5, né? Mas voltemos aqui ao primeiro versículo aí, que é o número 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Então, olha, eu coloquei ali em vermelhinho lá em cima o versículo, né? E ele fala, vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Então, vamos pensar nesses chamados à liberdade. A conquista da liberdade em si já é um ato de liberdade da criatura, que é livre para escravizar-se à matéria e às paixões, ou para aceitar o chamado do Senhor e da vida à liberdade real. Quer dizer, o fato de você conquistar essa liberdade que ele trata aí na carta toda, já é um ato de liberdade da criatura, ou seja, a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher o que nos é mais propício, vamos dizer assim, né? O próprio Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é isso? Então, a gente tem o livre-arbítrio para escolher para escolher qual caminho a gente vai traçar na nossa vida, né? Então, quando a gente conquista essa liberdade que ele trabalha nessa carta,
Isso já é um ato de liberdade que a criatura tem. Ou seja, é uma questão do seu livre-arbítrio. Você escolhe. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Se você quer seguir o Senhor ou não, né? Então, amém, amém, vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Então, aquele que é escravo, na verdade, independente desse versículo aí, né? Aquele que é escravo, que ele está tratando aqui, é o escravo do orgulho, da vaidade, do egoísmo, não é? Quando você se liberta disso, você agiu usando o seu livre-arbítrio para chegar até aí, né? Para conquistar isso, né? Ora, está nas tuas mãos libertar-se de tal influência da matéria desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer ou não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem e não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Isso está no livro dos Espíritos, né? E só mais um tantinho aqui. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Ou seja, a verdadeira liberdade, né? Isso está no texto A Quem Obedeces. A gente já viu esse texto aí em outras situações, a gente já viu também aquele A Quem Segues, né? Então, a verdadeira liberdade é aquela da criatura que realmente segue a vontade de Deus, né? Segue as leis divinas. Ela vai conseguir a verdadeira liberdade, né? Mas, seguindo mais um pouco no mesmo versículo, está lá em cima em vermelhinho, né? Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Pretexto para a carne. Muitos confundem a liberdade com a livre expansão dos desejos, paixões, concupiscências do ego, escravizando-se a si mesmos e criando para si muitos tormentos e desequilíbrios. Com que fim, pois, Deus atrativos ao gozo dos bens materiais? É interessante isso, né? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Ou seja, o fato de você fazer certas renúncias, né, com relação a esses desejos, paixões, etc., é, é, o, é um sinal, vamos dizer assim, da sua, ele fala aí de cumprimento da sua missão, né, mas é um sinal do seu cumprimento à vontade de Deus, né, o seu cumprimento ao seu desejo da sua elevação própria, né, da sua elevação própria. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se diante de uma tentação, né, você realmente, através da razão, você toma uma atitude assertiva, né, uma atitude positiva, né, isso é o que voga aí para a sua elevação, né, para a sua verdadeira conquista da liberdade, né. Em que consiste a felicidade na Terra?
é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. É aquela coisa, né? Às vezes, por conta de algumas horinhas de prazer aí carnal, vamos dizer assim, prazer na matéria, às vezes a pessoa pode pôr a perder toda uma encarnação, né? Toda uma encarnação. É a isso que ele está se referindo aí, né? Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. O sentido de obedecer a Deus, né, às vezes é tão mal compreendido, né? Porque o obedecer aí, quando você consegue obedecer às leis divinas, você está realmente liberto, né? Liberto de todas as outras questões, as outras paixões mais voltadas ao materialismo, né? Tudo bem aí, pessoal? Eu coloquei aqui um texto do Emmanuel que ele comenta exatamente esse versículo que a gente está tratando aí, né? Que é o 5.3. Está no Vinha de Luz, é o 128, que tem o título de Liberdade. É exatamente esse versículo aí. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para aproveitam-na para o exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional, e dentro dela pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze.
Comentários, Posso pessoal? falar alguma coisa? Eu tô Claro. no celular, então tô sem ver aqui onde está a mãozinha. Fica E tranquilo, fica tranquilo. essa expressão aqui, eu tô aqui em Blumenau, no congresso, e estou aproveitando para a gente não perder, sempre estudar, né? Então, eu gostei muito dessa expressão do Emmanuel, liberdade condicional. Realmente nós estamos em liberdade condicional. Até que ponto? Enquanto nós infringimos a lei de Deus. E a condição também é que a gente não infrinja, não prejudique uns aos outros, né? Exato. Atingindo as leis de Deus. Então, a nossa liberdade é condicional, como a gente faça até contra nós mesmos, né? Mas para isso nós temos o famoso LA, né? O livre-arbítrio. Mas quando a gente começa a fazer coisas que a gente fere a lei de Deus e prejudica o semelhante, aí a nossa dificuldade se torna muito maior, né? Nessa condição. Porque a liberdade no mundo material é a coisa mais importante, né? Em função disso, a gente briga, geramos guerras em função de pretensa liberdade. A gente não sabe qual é a verdadeira liberdade. Aí Jesus vai explicar também sobre isso, né? Nosso mestre sempre teve, tem sempre alguma narrativa, alguma passagem para nos explicar. Por isso que ele falou, né? Conhecerei a verdade me libertará. Somente a verdade. E a gente tem uma enorme dificuldade de perceber essa verdade universal. A gente vê a verdade muito particular e a gente quer impor aos outros, né? Por aí. É isso aí, meu querido. Eu estava procurando aqui um outro, acho que está mais para frente, vamos deixar para depois eu comento, então. Porque quando ele fala aqui, né, em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Então, assim, são os casos dos quais a gente poderia testemunhar, né, a nossa liberdade de, de, certas, de certas dificuldades espirituais, né? Mas é difícil para a gente, né? A gente, no momento de perseguido, caluniado, incompreendido, no fundo, a gente reclama mais não é a justiça, é a vingança, né? Acaba quase que configurando como uma vingança, realmente, né? E aí, se você está vinculado ao desejo de vingança, você está longe de ter liberdade, né? Mas, voltando ao versículo, vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros, pela caridade. Se o problema da escravidão espiritual está vinculado diretamente ao ego e seus desejos, a liberdade está intrinsecamente ligada à abnegação ou à superação dos desejos do ego, em prol do bem comum, em outras palavras, à caridade, em seu sentido mais profundo. Então, resumindo assim, né, com as nossas palavras aqui, a pessoa que cultua muito o egoísmo, tudo para mim, nada para o outro, né? Ela dificilmente vai fazer caridade, assim, desinteressadamente, né? Ela pode fazer até caridade com alguns interesses pessoais, né? Mas a verdadeira caridade, né? Ela só vai aparecer realmente se não houver aí a presença do, do egoísmo, né? Que ele fala aí vinculado diretamente ao ego e seus desejos, né? Então, se você está ligado ao ego, ao egoísmo, não tem como você doar de si para o outro, né? Não tem como você doar de si para o outro, independente de ser caridade material ou não, né? Até a caridade material, às vezes, ela está vinculada
o sentido como é que fala? De aparecer, né? Interesses particulares de promoção, né? Promoção. Pode falar, querido. Eu descobri aqui como é que levanta a mãozinha. Eu fiquei pensando assim, é normal a gente valorizar nosso ego, por quê? Se a gente entende, se a nossa concepção é que a vida termina aqui, que tem que usufruir, aproveitar então, que nada do que eu vou fazer vai modificar o meu destino futuro, lógico que eu vou o quê? Tudo para mim, tudo para os meus. Então, eu acho que a questão a mudar é a compreensão de quem somos nós no contexto das leis de Deus. Quem somos nós? Né? Espíritos caminheiros, imperfeitos, mas a caminho da luz. Muito A gente bom. está evoluindo. Agora, se a gente continua achando que aqui vai acabar tudo, é natural, normal, né? Essa normose, que a gente faça tudo pela gente. Primeiro para mim, para os meus. Então, a combater isso, exatamente essa visão que é equivocada, que tudo vai se bastar aqui. Né? Eu acho que esse é o caminho, né? De trabalhar isso. Agora, como é que a pessoa consegue? É tentar buscar pelo racional, primeiro. Concorda? Com certeza, querido, com certeza. Como faz uma diferença, assim, usando uma fala do popular aí, da água para o vinho, né? O conhecimento da imortalidade da alma, o conhecimento de todos os mecanismos, né, da espiritualidade, como pode fazer diferença? E, às vezes, mesmo tendo esse conhecimento, né? Porque, às vezes, só ter o conhecimento não significa a verdadeira assimilação do conteúdo, né? Não significa. Então, quantos de nós, né, mesmo sabendo disso, ainda mantemos em nós essa dificuldade, né? Tanto é que É, o Emmanuel sempre fala, né, que a maior dificuldade da humanidade é o egoísmo, né? É o egoísmo. Você ia falar alguma coisa? é, perdão. O primeiro ponto, início, é o quê? É tomar conhecimento disso. E o outro é começar a sentir isso. Por isso que Jesus falou em conhecer, né? É vivenciar. É o sábio, né? Aquele que conhece, sabe e pratica. Aí ele começa a sentir isso. Poxa, isso faz sentido. No início a pessoa vai reagir muito, porque o egoísmo é muito grande. A gente está viciado nesse egoísmo, né? Se alimenta desse sentimento. É que é uma força, né? É como o Kardec falou, né? Domar as mais inclinações. E essa é o principal, né? O egoísmo. Com certeza. Lenise? Boa noite, queridos. Desculpa o atraso. Boa noite. A nossa essência é divina. A gente é ser de luz, inacabado. Então, a gente vai criando necessidades para a gente através do egoísmo, né? Vai mentalizando, vai criando seres que não são reais, são ilusões, através dos nossos desejos, através das nossas conquistas materiais, mesmo que desenvolva a nossa razão, a gente está construindo um ser ilusório, porque é a partir da nossa essência que a gente desenvolve os potenciais, e a gente trilha um caminho oposto, né? Vai inchando o nosso ego de necessidades que não são espirituais, mas que são materiais e que são para satisfazer momentaneamente, como diz ele, a fruto da carne, e por isso a gente precisa conhecer a nossa essência. Por isso nós precisamos desfazer dessas construções ilusórias, que através dos desejos. Às vezes a gente constrói muita coisa que fica prisioneira a elas. Fica prisioneira a ela, porque nós somos seres espirituais. Através das coisas materiais, a gente vai criando, vai construindo as espirituais, a partir da nossa essência, não é? Na nossa essência divina, o conhecimento de si tem que ser isso, você tem que saber que você é essência divina, que é dali que você tem que partir. Aí a gente tem que fazer o caminho contrário agora,
tem que ir despojando de uma coisa, despojando da vaidade, despojando do orgulho, das coisas, para poder chegar na nossa essência, que é a que vai fazer o nosso ser espiritual desenvolver, como a gente deve, não é? Eu estou falando a partir do que o Kleber falou. Tá certo, muito bom, querida. Muito bom isso. Obrigada, pessoal. Já que eu fui citado, posso ter jeito a réplica? Com certeza. Não, é bem rápido, só para não perder o ritmo do estudo. A nossa dificuldade é enorme, porque a gente foi, por exemplo, ao longo de milênios, né, encarnações, dizendo que a gente é pecador, que a gente não tem condição, que precisa de alguém que interprete as leis, e nisso a gente foi colocado como culpado, e a nossa liberdade de pensar, livre pensar, foi sempre o quê? É violentada, né? Emmanuel tem um texto aí número 15, Fraternidade, que eu estudei recentemente, que fala sobre isso, né? Ao longo da história, a gente botava na cadeia, matava quem pensava diferente. Por quê? Para dominar. Não é simplesmente para o mundo. Então é muito uma luta muito difícil. E nós estamos bombardeados, a gente sai por 5 sentidos, todos os dias, né? E a gente pode perecer. Até o próprio Kardec tem uma mensagem que ele poderia perecer e o outro seria substituir, mostrando que ninguém é substituível, mas também que nós estamos tentados no dia a dia por 5 sentidos. E isso faz parte do crescimento. Parece uma coisa ilógica, né? Não muito racional, mas é assim que é. O nosso esforço é a coisa mais importante que tem nas nossas decisões. Mas para tudo, nós não estamos sozinhos, né? Todo dia chega esclarecimentos para a gente poder decidir melhor. Agora tem que ouvir, Exato. ouvidos de ouvir. Muito bom, pessoal, muito bom. Seguindo aqui, ó, com a questão ainda da questão do egoísmo. O egoísmo é uma fala de Kardec, né? O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. É o que vocês debateram aí bastante, né? Vamos prosseguir um pouco. Ainda no mesmo versículo, ele encerra lá dizendo: a serviço, caridade, a serviço uns dos outros. Gente, congelou aí? Já está voltando aqui, né? Já voltou. Pensei Só que eu colocar tinha caído. Não, não. É só um instantinho aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. Pronto. Não sei o que aconteceu aqui, mas deu uma piscada aqui. Então, eu estava dizendo, né? No mesmo versículo, para encerrar ele, né? Ele termina a serviço uns dos outros, né? Colocar-se a serviço dos outros com a renúncia e a doação de si mesmo é mais legítima forma de caridade e o caminho da verdadeira libertação do egoísmo e de todos os males que ele gera. E aí tem uma questão, duas questões no Livro dos Espíritos que ele coloca, né? Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos... Eu vou pular esse aqui, ó. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória
é que assenta na mais desinteressada caridade. Ele está ressaltando a questão da caridade, mas eu acho interessante a segunda frase aí, né? Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, a gente está num processo, a gente vai assumindo, né, conquistando as virtudes passo a passo, né, a cada dia, a cada situação, a cada experiência. Mas é interessante ele observar que todas as vezes que você consegue uma resistência voluntária, né, voluntária, alguma tendência antiga, ao arrastamento dos maus pendores, você está adquirindo alguma virtude, você está cultivando, né, alguma virtude. Eu achei muito interessante isso, além do fato em si que ele está tratando aqui, que é da sacrifício do interesse pessoal, na forma mais desinteressada, né, caridade. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Porque quando você tem essa resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores que ele cita aqui, o que é? É a abnegação, a resignação, né? Então, vamos lá. Para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever. Espera só um pouquinho, gente. Tudo bem, desculpa. Desculpa, eu vou ler de novo aqui. Para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, essa conquista, né, dessa liberdade vitoriosa, né, ela vem muito em função da responsabilidade que a gente acaba assumindo por conta de ter essa quantidade de informações que a gente tem a respeito do Evangelho, da doutrina, né, todo esse conhecimento que a gente tem cria dentro de nós uma grande responsabilidade com tudo isso, né, uma grande responsabilidade. Então, no momento que você, como ele fala aqui, né, portanto, somente através da vossa voluntária rendição ao dever, e quando você entende qual a responsabilidade que você tem, você assume uma série de deveres, né, e um dos deveres, os maiores dos deveres, é o amor aos nossos, é a questão da caridade, né, do amor ao próximo, né, e olha, a rendição ao dever por amor aos nossos deveres, ou seja, pela responsabilidade que a gente tem, a gente assume esses deveres, mas não assim, de maneira, como se fosse uma coisa obrigada, né, não, a gente assume porque é por amor aos nossos deveres, né, assume de uma maneira, assim, completamente voluntária, realmente por querer fazer aquilo, né? A gente não vai pensar, vou fazer ou não, vai ser um problema fazer, não, faz por amor aquilo mesmo, né? É muito interessante isso aí, muito lindo, eu acho. E aí tem outro texto do Emmanuel, também falando sobre o mesmo versículo. Ele escreve 2 textos com relação a essa questão da liberdade que o Paulo trata nesse versículo aqui. É o mesmo versículo, olha, 5.3. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual na Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem
por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueados legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista longe do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar e elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Ele compara aqui a liberdade com a questão da disciplina, né, que ele comenta aqui no início, né? E essa disciplina, eu acredito, pelo que eu posso entender, tem tudo a ver com o que nós colocamos aqui, com a voluntária rendição ao dever, né? Por amor aos nossos deveres. Olha que você vai assimilando certos conhecimentos, você adquire a responsabilidade, uma certa responsabilidade em função disso, e essa responsabilidade direciona também os seus deveres, e dentro desses deveres, ele fala sobre a sua disciplina de seguir essas questões que vêm junto dessa responsabilidade, né? E o Emmanuel tem outro texto sobre a liberdade também, em honra da liberdade. Agora, aqui ele comenta Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A semana passada, a gente comentou bastante sobre a questão da sugestão, de tantas sugestões que a gente tem aí ao longo, né, de tantas pessoas, tantas situações que aparecem aí na nossa vida, e a questão da gente bem direcionar a decisão nossa, né, diante de tantas sugestões. E aqui vem de encontro aquela questão da semana passada com relação às sugestões, né, porque ele fala, não vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, ou seja, segundo a lei dos homens, e não segundo as leis de Deus, né? Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues, seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo. Só um instante. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência,
e pelos delapiladores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa ao que se acolchetam, famintos de louvor e de vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebeldia, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência e incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão, para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-nos, porém, não te faças senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam. Quando Jesus deseja, te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, essencialmente nos dias de hoje, aí, com tantas sugestões, com tantas filosofias novas e métodos novos e tantas coisas que aparecem até dentro da casa espírita, né? Então, que tenhamos muito cuidado com isso, porque podemos nos transformar em presas, né, desses sistemas falaciosos, como ele fala aí, né? E então essa é a advertência dele. E para a gente não ser presa desses sistemas falaciosos, como ele fala aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, orar e vigiar, né? Que você esteja sempre conectado com o mais alto, né? E para vigiar, não tem como vigiar também se você não tiver conhecimento, né? Então, que a gente possa estudar, que a gente possa meditar, que a gente possa refletir sobre o Evangelho, sobre a doutrina, né? Para que a gente, diante de sugestões, de novos métodos, novas teorias que surjam, que a gente possa fazer realmente a melhor escolha. Tudo bem, pessoal? Val, Oi. amigos, eu vou ter que sair da reunião, tá bom? Fica tranquilo. Um abraço para vocês. Vai com Deus. Um abração. Seu congresso aí. Tchau. 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 Boa noite, gente. Boa noite, amigos. Boa noite, Kleber. O Valdete. Sim. Eu estou escutando você falar e estou me lembrando de umas coisas. E como nós somos muito frágeis, há várias coisas que a gente ouve. Eu me bato muito com isso, porque a pessoa tem a mania de dizer, não, que o fulano falou. Eu digo, gente, vocês têm que parar com essa mania de fulano falou e sair repetindo. Fulano falou, então é bom a gente confirmar se realmente aquilo está certo. Como diz aí, né? Muitos sofistas da religião. É pessoal que tem uma
falar, se a bola tem uma boa garganta, fala cada coisa, às vezes, que a pessoa que não tem um pouco de noção aceita tudo. E pior que sai repetindo, como se estivesse falando a verdade. Eu costumo orientar, sou nem orientador, mas quando eu tenho a oportunidade de falar com algumas pessoas, eu digo, gente, não é porque a Valdete falou que eu estou aceitando, eu vou pesquisar o que ela falou. E é assim que nós temos que fazer. Se tiver de acordo com o que você já estudou e aprendeu, você está somando, tudo bem. Mas se a pessoa, falei Valdete de brincadeira, né? Mas se uma pessoa fala uma coisa que não vem ao encontro, vem de encontro ao que eu aprendi, eu vou pesquisar. Porque aí eu vejo se eu estou errado, eu aprendo. Mas se eu estou certo, eu não aprendo, eu fortaleço meu conhecimento. E eu digo para as pessoas, quem quiser ir embarcar num barco furado, vai, né? Vai naufragar adiante. Vai ter que ter certeza. Eu digo isso para as pessoas com muita convicção. Você estudou, aprendeu. Muito bem. Alguém diz algo que você já estudou, se o que a pessoa diz está concordando com o que você também pensa, ainda assim, né, salvo, posso estar errado e a pessoa também está errada, mas pelo menos é um caminho. Agora, se eu estudei uma coisa, uma pessoa que tem fama, ou tem livro, tem isso, não sei mais o que, fala uma coisa que eu não aceito, eu vou pesquisar. Porque quem é que diz que a gente não pode ter errado? Está cheio de gente aí, né? É isso aí. Cheio de falso profeta. É isso aí. Muito bom, muito bom. A gente tem que tomar cuidado, sim, com o que se nos apresentam, né? Na casa espírita, na vida comum, na internet, né? Então, só tomemos cuidado, né? Vamos lá. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro ali dentro do versículo, toda a lei. A lei aqui que ele se refere, porque durante antes aqui na carta, né, quando ele se refere à lei, ele se refere àquelas questões de Moisés, a questões exteriores, né? Mas aqui, em particular, ele está se referindo à lei divina, né? Olha, a lei aqui é a referência à lei divina, a lei de amor, com todos os seus desdobramentos e implicações, resume toda a lei divina. Na definição espírita, fora da caridade não há salvação, né? E aí embaixo o mandamento, né? Amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. É tão interessante isso que muita gente não percebe, né? Porque quando ele fala aqui, ó, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E ele fala, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Significa que uma coisa, amar, quando você está amando o próximo, você está amando Deus. Né? E para amar a Deus, você tem que amar o próximo. Né? Então, quando você estiver fazendo caridade, ou seja, exercitando o amar o teu próximo, você está mostrando que você tem amor a Deus, né? Uma coisa está intimamente ligada à outra, porque ele fala, o segundo é semelhante ao primeiro, né? Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, ou mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Isso é uma fala de Kardec, né? E aqui tem uma fala de Paulo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra
e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. E no mesmo versículo, está ali, pois toda a lei está contida numa só palavra. Embora a lei divina possa ser resumida na lei de amor, é preciso desdobrar suas implicações de modo a torná-las mais claras e acessíveis, favorecendo a sua aplicação. Eis um dos propósitos da doutrina espírita. Com relação a isso, me faz lembrar, assim, quantos textos do Emmanuel, né, que ele cita uma questão logo no início do texto, depois ele vai citando exemplos de situações, né, que estão relacionadas com aquilo, que ele vai, ou seja, vai desdobrando, né, as implicações, assim, da lei divina, desdobrando aquela ideia que ele colocou no início, ele coloca um monte de situações, um monte de possibilidades, vamos dizer assim, de você desenvolver aquilo que ele falou lá no início, né? Então, Emmanuel vem bem de acordo com isso. Quando ele falou aqui assim, né? A lei, voltando, né? A lei de amor, com todos os seus desdobramentos e implicações, né? E aqui ele fala que desdobrar as suas implicações de modo a torná-las mais claras e acessíveis. Uma questão do Livro dos Espíritos. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e mais vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Tudo bem, pessoal? Tudo bem por aí? Fala, Sueli. Val, Oi. Boa noite a todos. Eu lembrei de eu não sei qual é o nome do livro, de André Luiz, quando você falou, né, várias possibilidades da vida, várias circunstâncias, e perguntam, né, eu acho que o instrutor desse livro é Asclépio, um negócio assim, Asclépio, um nome parecido com esse, não sei se é exatamente esse. Tem os Asclépios, no né? Obreiro da Vida Eterna. Então, é esse que as pessoas lançam as questões, as perguntas, e ele vai abrindo aquele pergaminho, que são as leis, né? E vai exatamente dali dando a resposta, né? Então, a gente está vendo que a gente está com todo o material, a gente tem um roteiro na mão. Às vezes, a gente fica ansioso para receber uma comunicação do plano espiritual, né? Às vezes, a gente quer esclarecer determinadas coisas, e a gente tem um manancial de orientações, de instruções, que a gente, se a gente recorrer, naquele momento a gente encontra aquela palavra certa. Lembrei muito dele. Aliás, você lembrou e me fez lembrar. Muito bom. É o Asclépios, no Obreiros da Vida Eterna. Asclépios, isso mesmo. Acho lindo esse. Eu também gosto muito desse trecho aí, né? É impressionante, né? As pessoas vêm perguntar as coisas para ele, né? As dificuldades que elas estão passando, né? E ele só tira o versículo e lê o versículo, assim. E cai, impressionante. Né, naquele ponto certo. É isso aí. É muito lindo.
Como a dizer que a solução de todas as nossas questões está no Evangelho, né? No Jesus, Evangelho. Na Jesus lei, nos né? deu A lei e os profetas. a Né? lei e os profetas. Aí. É isso aí. Eu vou pular esse texto aqui, ó. Nesse versículo, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A base para o amor ao próximo é o amor a si mesmo. Mas não aquele amor próprio marcado pelo orgulho e egoísmo, e sim aquele que representa um compromisso sincero com o autoconhecimento e a autoiluminação. Porque o amar a si mesmo, né? Não é? A gente tem que entender bem o que é isso, né? Porque amar a si mesmo não é, eu vou pôr uma roupa bonita, vou fazer uma maquiagem, arrumar meu cabelo, fazer a unha, eu quero uma casa bonita, um carro, não sei, ou seja, todas as, né? Me dar todas as questões materiais que o meu corpo pede, né? Mas é pensar no eu como o espírito, né? Então, amar o espírito, né? O meu espírito, eu sou um espírito, não sou o corpo, né? Então, por isso que ele fala, representa um compromisso sincero com autoconhecimento e a autoiluminação. É buscar aquilo que pode provocar a minha elevação, que pode provocar um crescimento espiritual para mim, né? É procurar tudo o que me faça bem espiritualmente, né? E evitar as coisas que realmente não são tão adequadas, né? Então, amar a nós mesmos não é consagrarmos a vida à exaltação absoluta do corpo de carne, que ao homem serve de veículo provisório na luta redentora da terra, falta um ponto aqui, certo tanto quanto devemos atenção e assistência a qualquer máquina útil. Não podemos relaxar no cuidado que nos merece a vestimenta física. Entretanto, não nos cabe centralizar todos os objetivos da existência naquilo que, no fundo, seria a preservação da animalidade. Amarmos-nos, então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. Nesse sentido, é indispensável aproveitarmos o concurso valioso e eficiente da dor e da luta, do trabalho e do sacrifício, na aquisição de nossas melhores experiências para os círculos mais altos. Isso está no livro Construção do Amor, né? Amar a nós mesmos. E é interessante porque Emmanuel fala, tem dois textos dele, o título é Caridade para Conosco, e o outro é Caridade Conosco, em livros diferentes, né? Então, olha, no livro Atenção, Caridade para Conosco, tem tudo a ver com amor a si mesmo, né? Não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza a mera atitude de superfície. Caridade que nos eduque no Espírito do Senhor, cuja doutrina de luz abraçamos com o pensamento e com os lábios, e que, pouco a pouco, nos cabe esposar com toda a alma e coração. Isso está no Caridade para Conosco. Agora, veja o que ele coloca aqui, caridade conosco. É preciso recordar o impositivo da caridade conosco, porque o nosso coração é uma taça que ainda trazemos repleta do veneno de nossos impulsos primitivistas, por tigrina recordação de outras eras.
Purifiquemos, auxiliemos, esperemos, sirvamos, toleremos e humilhemo-nos, praticando a renúncia construtiva na compreensão e na aplicação dos deveres que nos unem ao Evangelho do Cristo. E lavaremos o velho cálice de nossas emoções, substituindo o tóxico da vaidade e do orgulho, da treva e do egoísmo, pela água viva do infinito bem, que passará então a jorrar de nossa vida para benefício de todos. Caridade com os outros é dar o que retemos, caridade conosco é dar de nós. Tudo bem, pessoal? Interessante que ontem eu não me lembro quem foi que citou, assim, que ouviu de uma palestra antiga do Divaldo, né, que ele fala uma frase que não sei se eu vou lembrar exatamente, mas que ele fala assim, para limpar um cano sujo, só com muita água limpa, né? Então, quando ele fala aqui, ó, lavaremos o velho cálice das nossas emoções, o velho cálice, que como está aqui em cima, né? Está repleto de veneno dos nossos impulsos primitivistas, né? Das eras pretéritas, né? Só com a água viva do infinito bem, ou seja, só com muita prática no bem, né? Para que a gente possa lavar o velho cálice. Interessante isso. Alguém tinha levantado a mão? Quem foi? Eu, Fala, querido. nessa ocasião, uma frase que eu gosto de dizer, que a gente só dá aquilo que tem. Isso. Não é? Se você não tem amor para si mesmo, como é que vai poder oferecer amor aos outros? Isso em todos os sentidos. Falando amor, mas tem uma gama de outros sentimentos. Se a pessoa não tem, como é que pode dar para os outros? Então, aí que está o Evangelho nos ensinando a interiorizar o que é o amor que o Cristo nos ensina, para a gente poder trabalhar com outras pessoas. Só isso. Obrigado. Muito bom, Hermes. Muito bom, querido. Gente, prosseguindo mais um pouquinho aqui, mais um versículo. Aí ele fala, mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. O que ele fala, né, com mordeis e devorais? É obviamente que a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? Mordida e devorar. Então, ó, se vos mordeis e vos devorais, né? Expressão metafórica. Para as críticas ferinas, agressões e calúnias que por vezes marcam nossa convivência, trazendo-nos tantos danos e desequilíbrios espirituais. Ou seja, você pode, essa mordida e essa devorais aqui, mordeis e devorais, é todo tipo de agressão, vamos dizer assim, né? E como ele estava trabalhando com a questão dos judaizantes que tinham aparecido lá, trazendo informações equivocadas, né, com relação àquilo que o Paulo tinha passado para eles do Evangelho, né? Então, com certeza ele está falando das agressões entre um e outro que poderiam acontecer lá dentro da comunidade, né? Então, ele está se referindo aqui à maledicência, às discussões, né? Então, o reproche, aqui uma fala de Kardec, o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. É óbvio que você pode colocar uma crítica, vamos dizer assim, com relação à conduta de alguém, né, como ele fala aqui, para reprimir o mal, né, impedir que algum mal suceda, né. Agora, quando é
um comentário, uma crítica só para desacreditar uma pessoa, então aí a questão é maledicência mesmo, né? Ora, aí vem falando da questão da linguagem, da língua aqui, né? Ora, também a língua é fogo. Como o mundo do mal, a língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como é pela geena. E outra fala aqui de Emmanuel, né? Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos e insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, na conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. É um texto que está no Pão Nosso, né? A língua. A língua. E aqui ele vai falar das más palestras, vai falar da maledicência também, né? A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalham-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas. Tentando a destruição de lares honestos, surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, exigindo opiniões desabridas, induzindo os que as ouvem à mentira e à demência. Mas aí vem um detalhe muito interessante que ele coloca na sequência, que é o reciprocamente, ó. Quando se vos mordeis ou devorais, reciprocamente. Ou seja, esse ato de espírito só se sustenta porque existe reciprocidade, isto é, porque encontra eco nas partes envolvidas, pois, caso contrário, seria logo dissipado se alguma das partes optasse pelo silêncio aliado ao perdão. Está num grupo de pessoas. De repente, alguém faz um comentário mais ou menos e acabou fazendo um comentário com relação a alguma pessoa. Se houver reciprocidade naquele grupo de pessoas, aquilo foi uma sementinha que vai dar bons frutos ali. Bons frutos entre aspas, né? Vai dar muitos frutos, vamos dizer assim, talvez todos podres, né? Então, vendo reciprocidade, a maledicência corre rapidinho, né? Entretanto, se a pessoa fez um comentário, mas o grupo não está propenso à maledicência, propenso a aumentar aquele comentário, aquilo simplesmente morre, né? Ela faz um comentário e as pessoas não fazem nenhum comentário em cima daquilo e aquilo simplesmente se morre ali, né? Mas se houver reciprocidade, a questão da reciprocidade é importante, né? Então, ó, se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo.
É fácil? Não, não é fácil, né? Mas seria a posição, a melhor decisão a ser feita, né? Agora, a gente tem que pensar em outra questão também, porque da mesma forma que a gente pode estar ouvindo certos comentários, a gente tem que entender que a gente está num mar de vibrações, né? Veja o que está escrito aqui, ó. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Olha aí o papel da reciprocidade, né? Como pode ser complicado. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Então, se a gente está num mar de pensamentos, né, de vibrações, orar e vigiar, né, sempre. Sempre manter procurar manter a sua conexão com o mais alto, né? Essencialmente as pessoas que têm mediunidade, né, que são mais suscetíveis a essa percepção, né? Mas todos nós temos, né? Todos nós temos essa possibilidade de assimilar aí as vibrações presentes no ambiente, né? Então, que possamos estar muito, muito atentos a isso daí, porque realmente pode nos atingir se nós não estivermos preparados, né, espiritualmente para enfrentar certas situações, né? Tanto é que às vezes você entra num ambiente, você sente o quão agradável, quão tranquilo tá a sintonia ali, né? E ao mesmo tempo você pode entrar num ambiente e sentir ali aquela coisa densa, aquela coisa complicada que pesa no coração, né? Fala, querida. Boa noite, pessoal. Desculpem aí o atraso, mas estamos aqui. Eu estava aqui pensando, né, Val, todo o estudo de hoje, né, até esse momento, né, vamos falar da liberdade, né, que deveria ser pela caridade, nos colocando a serviço uns dos outros, e isso tudo nos leva, assim, a meditar no seguinte, né, acho que quando o espírito ele atinge uma maturidade, né, espiritual, né, vamos dizer assim, quando a gente apanha bastante da vida, né, a gente vai, assim, tendo essa consciência, né, desse compromisso, né, que você comentou aqui, que eu também achei muito legal, né, com o autoconhecimento e a autoiluminação, né, que é a reforma íntima que o Evangelho nos convida, né, que a doutrina nos convida, porque se a gente não, esse amor próprio, né, esse amor por nós mesmos, é a gente trabalhar em prol dessa reforma, né? Porque quando estamos nos iluminando, né? Porque
no mais, que nem a questão da maledicência, né? A gente está com o olhar muito voltado assim, para o outro, no sentido de fazer medições, né? Que realmente não nos compete, né? Mas a averiguação, essa sim nos compete, que aí é importante a gente estar sempre atento a isso, né? Porque quando a gente está atento a isso, às vezes vem a maledicência, vem, né, esses comentários assim, e a gente vê assim, pô, essa fase aí acho que eu já pulei, né? Aí você já não alimenta aquilo, não, e nem se alimenta daquilo também, né? E, porque isso é muito importante, nossa, na convivência com grupos e tudo, essa questão, hoje, então, que tudo que você, até as palavras que você fala, você tem que medir, né? Porque senão pode ser racismo, preconceito, não sei o quê, né? Então, você tem que ter aquele cuidado, assim, de não ser, né, medido erradamente, né? Então, você vai medir o outro, né? Com que capacidade, né? Se a gente mal e mal consegue se modificar, né? Adquirir uma virtude que seja, né? Então, a gente vai adquirindo tudo aos pouquinhos, né? Mas profundamente mesmo, é difícil, né? Então, esse olhar atento a nós, né, mesmos, faz com que a gente perdoe mais, compreenda mais, né, seja mais compassivo. E isso requer essa maturidade espiritual, né? Quando você realmente começa a querer se modificar de verdade, do fundo do seu coração, né? Eu fiquei pensando. Muito bom, querida, muito bom mesmo. Seus comentários são sempre ótimos. Tá bom? Hermes? É só quando você estava lendo aí essa parte final, antes da Zezé falar, eu estava me lembrando dos filtros de Sócrates. 3 filtros de Sócrates, é aquela história, né? É verdade, é bom, é utilidade. Essa parte anterior, aqui desse rádio, antes desse, falava da reciprocidade. A pessoa às vezes, né, como é que morde, faz não sei mais o quê. Então a pessoa fica ouvindo aquilo e vai dando ênfase. Então, quando o discípulo de Sócrates foi perguntar, alguém falou alguma coisa a seu respeito, ele para um pouquinho, que vai falar a verdade, não, tem a coisa bom, tem utilidade, então não vai adiante. Isso é que nós temos que aprender, esses filtros de Sócrates. Porque a gente pode ouvir uma fofoca, como está contando ainda agora, está numa reunião, alguém fala alguma coisa, e a gente, em vez de deixar de lado, a gente parece que aceita aquilo, também vai adubando mais ainda, até chegar à conclusão ruim, via de regra. Então, o filtro de Sócrates, ele ensina bastante a gente. Era isso. Muito bom, querido, muito bom mesmo. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. E, assim, os comentários foram excelentes, muito obrigado, né? E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente continua aí com o capítulo 5 dos Gálatas, para ver se a gente, quem sabe a gente termina o capítulo 5 na semana que vem. Acho que não, mas vamos prosseguindo, sempre. Então, beijinho no coração de todos, fiquem com Deus, e se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, tá?